Mundial, Caixa Econômica Federal. Patrocínio Platinum, CEMIG, CPFL, Energia, Light. Patrocínio Ouro, Copel, Electro, Neo Imagem, SC Electric do Brasil, Engeform. Patrocínio Prata, ABB, Alstom, Autotrac, C3E, Compel, Soter, Elo, Endesa Brasil, Itron, Landsgear, Mil Geradores, Ormazabal, Orteng, Silver Spring, TE Connectivity, Terex, Hits, Toshiba e Vicentinos. Patrocínio Bronze, 3M, ABS Consulting, AES Eletropaulo, Balestro, BRQ, Condumax, Ecology Plastic, EDP, Energisa, Engemet, Grupo Intel, Hughes, Informa Software, ITB, Quema, Lactec, Master Energia, Medral, Geotecnologias e Ambiental, Textron, Teloges, Telvent e Velp. Convidamos neste momento ao palco os integrantes do painel setorial Desafios da Distribuição de Energia no Brasil. Convido ao palco neste momento o moderador deste primeiro painel, o senhor Márcio Gomes. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, bem-vindos a esse nosso seminário e a este debate. Vamos rapidamente aqui, eu convido ao palco os debatedores. Começo com o senhor Nelson Leite, que é o presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. Também vamos receber o senhor Paulo Pedrosa, que é o presidente da Associação Brasileira de Grandes Consumidores de Energia Elétrica. E também temos a honra de receber o senhor Nelson Rubner, que é o diretor-geral da ANEEL. O nosso programa é muito simples. Cada um terá um determinado tempo para fazer as suas apresentações, de 10 a 15, podendo chegar até 20 minutos. E vocês estão convidados a participar desse debate. Na mochila de vocês, que todos receberam, tem a programação do seminário, esse bloquinho de capa dura. E lá no final desse bloquinho, vocês conseguem destacar fichas, onde vocês podem colocar o nome de vocês, o e-mail de vocês, a empresa que vocês representam, para quem se dirige a pergunta ao palestrante e um espaço para pergunta aqui. É fundamental que vocês coloquem o e-mail de vocês, porque caso não haja tempo dessas perguntas serem respondidas aqui, durante o seminário, eles já se comprometeram a responder por e-mail todas as perguntas que receberem. Por isso, é fundamental a participação de vocês para enriquecer esse nosso debate. Então, sem mais delongas, eu convido o senhor Nelson Leite a fazer a sua apresentação daqui. Muito obrigado, senhor Nelson. O senhor prefere fazer o microfone ali ou aqui? Bom, eu queria desejar um bom dia a todos. Bom dia. Queria cumprimentar o Dr. Nelson Rubner, diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, e o Paulo Pedrosa, que é presidente da Abrace. Eu queria agradecer a organização do evento por ter nos convidado para fazer essa apresentação sobre desafios da distribuição de energia elétrica. Eu acho que só não estou sentindo aqui aquele negócio de passar o... Cadê quem que vai passar o slide? Alguém vai passar aí, por favor, o slide? Bom, nós dividimos a nossa apresentação nos seguintes tópicos: um panorama do setor de distribuição de energia elétrica no Brasil, o desempenho da qualidade do serviço, os desafios regulatórios, questões tarifárias, e o quinto ponto que eu coloco aí como desafio é a questão da sustentabilidade. Próximo, por favor. Bom,
dentro do panorama do setor elétrico, eu vou passar bem rápido isso aqui, são informações gerais para nivelamento aí do público, porque o mais interessante é o que está mais para o final da apresentação. Próximo, por favor. Nós temos hoje no Brasil o serviço de distribuição de energia elétrica como o serviço mais universalizado do Brasil. 2011, no final de 2011, nós chegamos a uma taxa de atendimento de 99,2% dos domicílios brasileiros, com um grau de satisfação de 78,2% dos consumidores satisfeitos e muito satisfeitos. O setor emprega 175 mil pessoas, teve uma receita bruta em 2011 de 140 bilhões de reais, e só de encargos e tributos na distribuição recolheu 52 bilhões e investiu anualmente, nos últimos 3 anos, uma média de 11 bilhões de reais. Próximo, por favor. Isso aqui, esse mapa mostra a abrangência da ABRAD, a ABRAD como associação que congrega 41 concessionárias, que está hoje em 99% do território nacional, atendendo aí 99% dos consumidores do país. Próximo, por favor. Desempenho de qualidade do serviço. Essa questão de qualidade a gente fala muito e tem várias maneiras, inclusive, da gente aferir qualidade. Uma das maneiras é ir no cliente e perguntar o que ele está achando, qual é a qualidade percebida, qual é a percepção que ele tem da qualidade do serviço, tá? E nós na ABRAD fazemos isso com os clientes residenciais há 14 anos. Esse ano nós fizemos pela 14ª vez. Próximo, por favor. E hoje podemos dizer que 78,2% dos consumidores brasileiros estão satisfeitos ou muito satisfeitos com o fornecimento de energia elétrica. A gente, nessa sequência de gráficos, como a pesquisa foi feita usando a mesma metodologia durante 14 anos, dá para a gente ver que teve uma fase de crescimento até 2005 e depois o gráfico atingiu uma fase que nós chamamos de sustentação, ou seja, os resultados, eles oscilam em torno de 77%, com exceção aí de 2009, que teve um resultado de 79,9%, e agora 2012, que teve 78,2%. Os outros resultados todos, se nós fizermos um arredondamento aí, nós vamos ver que dá 77%. Próximo, por favor. Agora é interessante, porque no ano passado, a Confederação Nacional da Indústria contratou o IBOP para fazer uma pesquisa, que eles chamaram de Retratos da Sociedade Brasileira, e o objetivo dessa pesquisa era saber se os brasileiros estavam satisfeitos com os serviços públicos e com os impostos que eles pagavam. E foi interessante, porque o fornecimento de energia elétrica foi o serviço público mais bem avaliado pela população. Isso foi divulgado no mês de abril do ano passado, e nós achamos interessante, pedimos autorização à CNI, eles nos autorizaram a divulgar isso, porque mostra que o fornecimento de energia elétrica se destaca. Se isso fosse uma prova para passar de ano, somente 4 serviços passariam de ano, que seria fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água, iluminação pública e ensino superior. Próximo, por favor. Bom, tem um órgão internacional chamado Fórum Mundial, Fórum Econômico Mundial, e esse Fórum Econômico Mundial, ele emite um relatório chamado Competitividade Global, Relatório de Competitividade Global. Nesse relatório de competitividade global, 2011-2012, a qualidade do suprimento de energia elétrica foi o serviço público mais bem posicionado dentro do ranking dos serviços públicos. Eles avaliam serviços, infraestrutura em 144 países e nós ficamos com nota 4,9. Essa nota varia de 0 a 7, naturalmente ninguém no mundo tem nota 7. Os Estados Unidos, que tem uma boa infraestrutura também no setor elétrico, tem a nota 5,9 e nós ficamos esse ano com a nota de 4,9. Mas é interessante que, comparando com rodovias, com infraestrutura aérea, com portos e com ferrovias, é o setor mais bem avaliado pelo Fórum Econômico Mundial. Ou seja, o setor
a infraestrutura de energia elétrica é a mais bem avaliada dos setores de infraestrutura do Brasil. Próximo, por favor. Bom, outra maneira de medir a qualidade, eu disse o seguinte, uma maneira é ir lá e perguntar ao cliente e ver o que o cliente pensa, qual que é a qualidade percebida. Outra é você medir através de indicadores. Um dos indicadores que é muito conhecido no setor elétrico e é universalmente aceito é o DEC, que é a duração equivalente por consumidor. DEC e o FEC, que é a frequência equivalente por consumidor. Essa curva aí, ela mostra o DEC e ela mostra que o DEC, nos últimos 15 anos, ele sofreu um decréscimo significativo e depois ele deu uma embicada ali para cima nos últimos 3 anos. E nós resolvemos fazer uma correlação do DEC com o número de quilômetros de rede. E chegamos à conclusão o seguinte, nos últimos 6 anos, nós agregamos mais de 1 milhão de quilômetros de redes de distribuição no Brasil, com Luz para Todos, que tirou 14,5 milhões de brasileiros da escuridão. Nós construímos rede em áreas rurais, nós tínhamos mais de 2 milhões de quilômetros e agregamos mais 1 milhão de quilômetros de redes de distribuição. Ou seja, a exposição do sistema a intempéries, a fenômenos climáticos aumentou de forma significativa. Uma outra questão interessante é o número de unidades consumidoras que cresceu, mas a densidade em megawatt-hora por quilômetro diminuiu. Ou seja, nos últimos anos, nós tivemos muito mais quilômetro de rede do que carga agregada por quilômetro de rede. Ou seja, aquela curva ali do lado direito, ela mostra exatamente isso. A coluna mostra o crescimento do número de unidades consumidoras e a curva que está decrescente o valor, ela mostra a densidade em megawatt-hora por quilômetro. Ou seja, nós estamos construindo muito quilômetro de rede para agregar pouco megawatt-hora. O que é natural, porque nós estamos levando energia elétrica onde não tinha energia elétrica e as pessoas têm, normalmente, na zona rural, poder aquisitivo mais baixo. Então, isso vai, ontem, até na abertura aqui, o Coimbra, que estava representando o ministro Lobão, falou o seguinte, o Brasil é a 6ª economia do mundo, mas quando você faz consumo per capita de energia elétrica, ela vai lá para o 59º lugar em termos de consumo per capita. Ou seja, tem uma série de fatores, tem um fator do clima, tem uma série de motivos, mas isso mostra o seguinte, nós ainda temos um consumo per capita, nós temos que construir muita rede, muito sistema elétrico para atender pouca carga. Próximo, por favor. Bom, em síntese, nós podemos dizer que o fornecimento de energia elétrica é considerado o melhor serviço público do Brasil. As distribuidoras são caixa do setor elétrico e o fiador para financiar a expansão da oferta de energia, porque é a distribuidora que coloca um contrato, é que compra no leilão e coloca um PPA, e esse PPA é oferecido pelo empreendedor ao agente financeiro para poder financiar o empreendimento. Então, a distribuidora que garante a expansão do sistema. A melhoria da qualidade e segurança prestados são compromissos das distribuidoras, nós não temos nenhuma dúvida disso, de que as distribuidoras estão imbuídas em melhorar os aspectos de segurança e qualidade, e para manter essas condições é necessário equilíbrio econômico-financeiro da atividade e reconhecer os investimentos realizados pelas distribuidoras na base tributária. Então já fica aí uma primeira questão extremamente relevante para as distribuidoras, que é a questão do reconhecimento dos investimentos na base. Próximo, por favor. Bom, quais são os desafios regulatórios, então, para o futuro aí? Próximo. Primeiro, questões tarifárias. Vamos falar um pouco de questões tarifárias. Próximo, por favor. Aquele gráfico ali mostra a partilha do bolo da conta de energia elétrica ao longo dos ciclos tarifários. O primeiro ciclo, que foi de 2003 a 2006, que é primeiro gráfico da esquerda. O segundo ciclo foi de 2007 a 2010. E o terceiro ciclo, que foi de 2011 a 2014, que nós estamos no meio dele agora, vivenciando. E ele mostra o seguinte, lá no primeiro ciclo, em 2003, e de 2003 a 2006, de cada R$100 que o consumidor pagava na sua conta de luz, R$32 iam para tributos e encargos, R$42 iam para energia e transmissão e R$25 ficavam
com a distribuidora. No segundo ciclo, o pedaço da distribuidora caiu para 23%, o da geração e transmissão subiu para 43% e o dos tributos e encargos subiu para 34%. E agora, no terceiro ciclo, antes do pacote da medida provisória 579, nós tínhamos exatamente isso aí, ó, 18%, considerando aí as empresas que já passaram pela revisão do terceiro ciclo. 18% ficando com a distribuidora, 43% com a geração e transmissão, manteve o mesmo percentual, e 39% indo para encargos e tributos, o que nós achamos que está na contramão da modicidade tarifária, tendo em vista que a distribuidora está perdendo uma parte do bolo, e essa parte do bolo está indo para tributos e encargos. Próximo, por favor. Aí tem a fatia dos 18% da distribuidora para onde vai, 4% vai para remunerar o capital do acionista, remunerar a base de ativos que a distribuidora tem, 3% vai para depreciação e 11% vai para operação e manutenção. Próximo, por favor. Bom, o que nós vemos é o seguinte: no dia 12 de setembro foi publicada a medida provisória 579, que trouxe aí um impacto grande na questão do decréscimo de encargos setoriais, geração e transmissão. Essa medida, esses dados que estão aqui são os dados constantes lá na medida, ou seja, 7% são oriundos da redução de encargos e do ajuste que a União está fazendo, colocando recurso do Tesouro para cobrir alguns encargos que foram reduzidos, e 13,2% viria da nova tarifa e depreciação dos ativos de geração e transmissão, dentro da sistemática de antecipar a renovação das concessões vincendas de 2015 até 2017. E ali embaixo, a gente vê naquela tabelinha, a distribuição desses percentuais pelos diversos níveis de tensão que o consumidor está ligado. Ou seja, quem usa mais a rede de distribuição vai ter um impacto maior aí, um efeito maior da rede de distribuição, um efeito menor dos encargos. Então, essa variação aí de 16,2 para os consumidores ligados em baixa tensão, que são os consumidores residenciais e o pequeno comércio, vai ter 16,2, e a grande indústria ligado na tensão de transmissão, que nós chamamos de consumidores do grupo A1, teria 28%. Em resumo, essa tabela mostra isso aí. Próximo, por favor. E aí nós colocamos o seguinte: bom, e as reduções param por aí? Não. As reduções não param por aí, porque as distribuidoras estão passando pelo terceiro ciclo de revisão tarifária com um viés de redução do componente das distribuidoras. Ou seja, os efeitos do terceiro ciclo de revisão tarifária deveriam ser acrescidos aos 20% esperados pelo governo, oriundos dos componentes de encargos setoriais, geração e transmissão. Ou seja, o que foi anunciado e que foi publicado na medida provisória, só uma coincidência aí, que a medida provisória, o pacote, né, foi anunciado no dia 11 de setembro, às 11 horas, 11 anos depois do 11 de setembro lá de Nova York, e 111 dias antes do final do ano. Só uma coincidência, né? Bom, mas não anunciaram que a distribuição já está dando a sua cota de contribuição e que a tendência média de redução da componente tarifária de distribuição é de 6%, considerando as 26 empresas que já passaram por esse processo. Nós pegamos as 26 empresas, fizemos a conta considerando o impacto do terceiro ciclo de revisão tarifária e chegamos à conclusão: poxa, nós temos mais 6% aqui de contribuição que não foi falado. Então, na realidade, aquele efeito médio de 20% que foi falado, considerando aí geração, transmissão e encargos, tem mais 6% aí em média, que é oriundo do terceiro ciclo de revisão tarifária.
alguém tem que falar isso, nós vamos ter que falar isso antes que apareça alguém falando, não, peraí, a distribuição ainda tem que dar a sua cota de contribuição. Vamos falar, não, a distribuição já está dando a sua cota de contribuição. Então, na realidade, o efeito médio integral seria 26%. Próximo, por favor. Esse gráfico, ele é interessante, porque nós pegamos a tarifa média praticada no Brasil de 357 e falamos o seguinte, bom, o que os encargos setoriais vão representar? Quando tirar lá a CCC, RGR e CDE, reduzir a CDE para 25%. O que isso representa? Bom, representa R$21. O que a geração, considerando, partindo-se da hipótese que toda a geração que tem concessão vencendo até 2017 vá aderir à renovação, o pedido de antecipação da renovação, daria R$17. O que a transmissão tem a contribuir com a aplicação dos critérios da medida provisória 579? R$11. Bom, mas uma outra coisa que não foi falada é que quando você reduz a base de incidência dos impostos, você reduz os impostos que são recolhidos, porque os impostos incidem sobre uma determinada base de arrecadação. Quando você vai lá e reduz os encargos, reduz a geração, reduz a transmissão, o ICMS, o PIS/COFINS, que são incidentes sobre aquela base, eles vão reduzir. Então, teria ali ainda uma redução de tributos de R$16. Aí nós falamos, peraí, mas isso é considerando já aplicado em cima dos resultados do terceiro ciclo de revisão tarifária. E se a gente retroceder um pouco e for lá antes do terceiro ciclo de revisão tarifária, o que é a contribuição da distribuição? E em cima dessa contribuição da distribuição, o que é a contribuição na redução dos tributos? E achamos a contribuição da distribuição, em média, com R$17 em cima daquela tarifa de 357, o que dá um efeito nos tributos de R$5. Ou seja, a tarifa, na realidade, considerando os efeitos de distribuição, transmissão, geração, encargos setoriais e mais tributos, ela cairia de 357 para R$270 em média. Próximo, por favor. Bom, e aí, tem alguma tendência de elevação das tarifas finais dos consumidores? Porque nós estamos falando aqui desse viés de baixa. Nós vimos o seguinte, bom, tem algumas tentações. Ou seja, pode ser que alguém seja tentado a aumentar a alíquota tributária para compensar a quebra de arrecadação. Porque nós já vimos na imprensa aí, alguns estados falam, o estado tal vai perder 1 bilhão por ano, o estado tal vai perder 500 milhões por ano. E aí, o governador já está contando com isso no seu orçamento. Será que não vai ter uma tentação aí de querer aumentar a alíquota para compensar a queda de arrecadação, não? Uma outra questão que pode ser uma tentação também, ampliar a política de subsídios tarifários cruzados, fazendo com que um grupo de consumidores paguem por algum benefício que se queira dar por algum grupo especificamente. Isso no Brasil é muito comum. Quer dar um benefício para alguém, aí fala assim, de onde que nós vamos tirar o dinheiro para poder pagar esse benefício? Ah, vamos pôr na conta de energia elétrica, que fica muito fácil. Não tem inadimplência, se o consumidor ficar inadimplente, ele é cortado, então é fácil de arrecadar, é fácil de fiscalizar, vamos botar na conta de energia elétrica. E a terceira tentação que nós colocamos ali é desindexar os reajustes das tarifas previstos nos instrumentos contratuais vigentes, que, no nosso ponto de vista, aumenta o risco país e, consequentemente, teria que aumentar o OC. Próximo, por favor. Bom, quanto à desindexação, nós temos aqui uma comparação entre os índices de correção verificados aí de 2003 a 2011, 2012, que o IGPM variou 62%, as tarifas de energia elétrica variaram 42%, ou seja, nós não podemos falar que a tarifa de energia elétrica que está sendo causadora de inflação, porque ela variou menos do que a inflação, e a componente da distribuição, que é a chamada parcela B, variou 6%. Ou seja, a componente da distribuição, na realidade, ajudou a puxar a inflação para baixo, a puxar o índice para baixo. Nós podemos dizer que a parcela da distribuidora já é fortemente desindexada.
Por quê? Ela é corrigida por um fator IGPM menos fator X. E no fator X, o regulador já captura para a modicidade tarifária os ganhos de produtividade e os ganhos de escala. Então, a parcela da distribuidora não é causadora, já é praticamente desindexada. Próximo, por favor. Ou seja, conclusões. As tarifas de fornecimento de energia já são parcialmente desindexadas. A componente de distribuição pode ser considerada fortemente desindexada, na medida em que ela teve uma correção muito menor do que a inflação. O tratamento para prorrogação das concessões constitui um importante viés de desindexação. Por outro lado, uma proposta radical de desindexação poderá trazer efeitos colaterais e até contrários à busca de modicidade. Por quê? As tarifas de partida teriam que ser sobredimensionadas para suportar um maior período sem atualização. Uma coisa é você fazer um contrato que tem previsto um reajuste anual. Outra coisa é você pegar o contrato e falar, ó, você vai ficar 4 anos aqui, ou 5 anos, sem ter nenhum reajuste, e no final de 5 anos nós vamos fazer a revisão disso aí. Imagina que você estivesse fazendo um contrato de aluguel, né? Você é o dono de um imóvel, dono de um apartamento, e vai alugar para alguém. E aí o inquilino fala assim, ó, eu tenho um problema, eu não posso reajustar o aluguel durante os próximos 5 anos. O que você iria fazer? Você iria colocar um preço de partida mais alto para compensar essa falta de reajuste durante os 5 anos. E nós vimos, então, que, no mínimo, o OC, que é o custo de capital do terceiro ciclo, se a regra fosse de não ter reajustes a cada ano, ele teria que pular para próximo de 7,5%, ele pularia para em torno de 10%. Próximo, por favor. Bom, vamos lá na parte já final da nossa apresentação, que é a questão da sustentabilidade. Próximo. Próximo, por favor. Ou seja, qual que é o ambiente institucional que nós temos? Primeiro, o setor elétrico virou instrumento de arrecadação tributária. Segundo, nós temos uma série de desafios comerciais e de ajustes que são feitos na medida em que novas condições comerciais são colocadas. Próximo, por favor. Nós temos eventos climáticos cada vez mais intensos e cada vez mais frequentes. Ou seja, quando nós operamos uma rede que ela é aérea, sujeita a intempéries, sujeita a catástrofes climáticas, os fenômenos climáticos são cada vez mais intensos e cada vez mais frequentes. Próximo, por favor. Nós temos uma série de impasses com órgãos públicos, tipo assim, prefeitura querendo cobrar IPTU do poste, querendo cobrar aluguel do espaço aéreo por onde passam os cabos. Isso é o tempo todo a gente discutindo isso. É um viés de preocupação com o meio ambiente, com questão agora entrar as questões dos sítios arqueológicos, ou seja, o programa de Luz para Todos do Piauí teve que ser parado porque para furar o buraco do poste lá tem que fazer uma pesquisa do sítio arqueológico para ver se não tem um sítio arqueológico lá onde vai furar o buraco do poste. E aí fica aquele negócio atrasando os investimentos do setor. Próximo, por favor. As metas arrojadas de qualidade, ou seja, o regulador coloca metas de qualidade cada vez mais arrojadas para o setor, né? E, ao mesmo tempo, próximo, por favor, nós temos uma regulação econômica restritiva, ou seja, a receita do setor está caindo por causa do viés da modicidade tarifária. Ou seja, esses dois vetores, eles são contrários. Ao mesmo tempo em que eu tenho uma meta de tarifas cada vez menores e um clamor por modicidade tarifária, eu tenho metas arrojadas de qualidade, mas para melhorar a qualidade eu preciso de aumentar investimento, eu preciso de aumentar custos de operação e manutenção, eu preciso de botar mais equipes para poder atender mais rápido as ocorrências. Isso tem um viés de aumento de custos. Por outro lado, eu tenho uma pressão para reduzir. Isso eu costumo dizer que é como se fosse um cabo de guerra, entendeu? Por um lado a modicidade tarifária, para o outro lado puxando a questão das metas de qualidade. E você não pode estressar. Nenhum desses dois lados, você tem que buscar o equilíbrio. O segredo desse negócio é buscar o equilíbrio. Próximo, por favor. Bom, então,
fica aí algumas perguntas. Para onde vamos? O que nos espera? E quais são as nossas opções? Vamos tentar responder algumas coisas disso aí. Próximo, por favor. Primeiro, a rede elétrica mudará mais nos próximos 20 anos do que nos últimos 100 anos. E as decisões tomadas nos próximos 5 anos vão determinar o sucesso dessa ruptura. Ou seja, nós vivemos aí 100 anos com um padrão de rede que sofreu poucas modificações desde que o Thomas Edison, lá em 1880 e poucos, inventou a lâmpada elétrica e teve aquela disputa lá do Thomas Edison e do Westinghouse em torno de que tipo de sistema que ia adotar, se era corrente contínua, se era corrente alternada, aquela chamada briga das correntes. Desde então, praticamente o sistema elétrico não mudou muito. O que mudou é que todo mundo passou a usar energia elétrica, né? Naquela época não se usava energia elétrica. O Bernardo Mascarenhas, em 1888, resolveu fazer uma usina lá no Rio Paraibuna, que ele tinha uma fábrica de tecido e tinha que fazer, e sobrava energia, que era uma usina a fio d'água, rodava 24 horas por dia, a fábrica só funcionava durante o dia, e ele resolveu entrar com um projeto na Câmara para pedir para pôr energia elétrica para iluminar a cidade. E aí travou-se um debate na Câmara, tinha uma turma que era contra, outra que era a favor. Quem era contra foi buscar apoio do bispo, e aí o bispo fez uma carta aos fiéis dizendo que não podia fazer aquilo, que aquilo era coisa do capeta, que aquele negócio ia matar as pessoas, colocar fio na rua, que as pessoas iam encostar e iam morrer, que aqui a vida é um dom de Deus. Aí o Bernardo Mascarenhas foi lá e pegou um laudo técnico do engenheiro Arão Reis, que depois, 10 anos, veio a ser o projetista de Belo Horizonte, e o Arão Reis disse o seguinte: não havia perigo desde que fossem respeitadas as distâncias entre as partes aterradas e as partes energizadas. E conseguiu, com esse laudo técnico, então, votou, e hoje ninguém acredita que a energia elétrica é coisa do capeta, e todo mundo acha que é bom ter energia elétrica em casa, e que tem que tomar os cuidados. Mas a rede vai mudar, porque ela vai passar a ser uma rede bidirecional. Hoje, nós estamos acostumados com uma rede em que a energia flui da distribuidora para o cliente. E ela vai passar a ser uma rede em que o cliente vai poder pôr um painel fotovoltaico no telhado e injetar energia na rede. Próximo, por favor. Bom, o que mais que nós defendemos? Que os sinais econômicos das metodologias de revisão tarifária e das regras de contratação de energia sejam compatíveis com as condições de mercado competitivos, onde há riscos, mas real possibilidade de agregação de valor às distribuidoras. Hoje, nós vemos uma verdadeira comoditização do papel da distribuidora. Energia pass-through, e a distribuidora não ganha nada com a energia, a coisa está cada vez mais estreita à margem da distribuidora, e, naturalmente, ela tem alguns riscos que ela corre, e a gente acha o seguinte, que o risco tem que ser recompensado. A rentabilidade regulatória, o OC, nós achamos que ele não pode inibir, mas estimular os investimentos de conteúdo tecnológico e de inovação das redes elétricas. Ou seja, nós precisamos de fomentar a melhoria da qualidade e ampliação do rol de funcionalidades disponíveis para atender as demandas da sociedade, basicamente a questão das redes inteligentes, e para isso nós precisamos de uma rentabilidade regulatória que compense o risco de você ser inovador. Você quer adotar uma solução que seja inovadora, que você seja compensado por isso aí. Próximo, por favor. Bom, defendemos ainda que as metas regulatórias para a melhoria da qualidade do serviço observem a complexidade dos eventos climáticos, bem como as expectativas e o poder aquisitivo dos consumidores. Não adianta também querer botar rede subterrânea para melhorar a qualidade do fornecimento de energia numa região onde o consumidor não pode pagar por isso aí. Então nós temos que ter uma rede que seja compatível com o poder aquisitivo dos consumidores. Outra questão é a questão da política de compartilhamento de infraestrutura, que esse compartilhamento do resultado empresarial ele deveria ser calibrado para
que seja uma efetiva oportunidade para novos serviços e novos negócios para distribuidoras. O próprio conceito de Smart Grid abre a possibilidade da distribuidora prestar uma série de outros serviços agregados a uma plataforma de comunicação que ela tem que montar para montar tais redes inteligentes. Mas a distribuidora não tem estímulo a fazer isso, porque se ela fizer isso vai ser tudo capturado, 90% para a modicidade tarifária, então ela não tem estímulo a fazer. E as regras de investimento compulsório em P&D sejam flexibilizadas para viabilizar opções para gerar inovação e, consequentemente, riqueza, porque a geração de riqueza parte do princípio de que você tem que fazer diferente, você tem que inovar nos processos. Próximo, por favor. Era isso que eu queria apresentar. Agradeço muito aí a atenção de todos vocês e agradeço ao Márcio Gomes aí pela coordenação. Obrigado. Muito obrigado, senhor Nelson. O senhor falou mais do que 11 minutos. E certamente, para terminar o nosso seminário antes das 11 horas, vamos ao próximo debatedor, que é o Paulo Pedrosa, presidente da Associação Brasileira de Grandes Consumidores de Energia Elétrica. Obrigado, bom dia a todos. Acho que o meu papel hoje aqui é tentar trazer um pouco a visão do consumidor e fazer reflexões, até a partir da apresentação do Nelson. Quer dizer, eu percebi uma enorme convergência, Nelson, até com o material que eu organizei para o debate, nos slides e nas reflexões que você fez, que permearam as informações numéricas dos slides. Quer dizer, o conteúdo, né, e trazendo a visão do consumidor, e até uma coisa paradoxal, porque eu represento as grandes indústrias e os consumidores livres. E na prática, quer dizer, quanto maior a indústria e quanto mais livre ela for no seu consumo, relativamente menos importante é a distribuidora. Quer dizer, os grandes estão ligados na rede básica, né, e a questão da qualidade, do atendimento, não passa necessariamente por uma distribuidora. Então, é claro que assim, no embate do setor, na busca pela competitividade, nós estamos muitas vezes mergulhando nas discussões de distribuição, mas a agenda de convergência naqueles temas comuns em que nós, consumidores grandes, enormes, né, e as distribuidoras que representam a base de consumidores do Brasil, quer dizer, nós temos uma agenda de convergência e de reflexões que é mais importante para a grande indústria do que qualquer ganho eventual que possa ser obtido no segmento de distribuição. Nesse momento também eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no CEND, acho que é o aniversário de 50 anos do CEND, que é algo a ser comemorado. Talvez esse seja, pelo menos em quantidade, o maior evento do setor elétrico brasileiro, um evento técnico. Aqui na entrada observei algumas apresentações, que às vezes as empresas trocam experiências, mas fundamentalmente é um momento de reflexão sobre o futuro do setor. E talvez o fato da gente ter feito poucas reflexões, e o setor está passando por um processo interessante, um processo que a indústria, pelo menos a grande indústria, vem passando por isso há muito tempo. Quer dizer, a competição ferrenha, né, ela vai ao longo do tempo fazendo as empresas se voltarem muito para o seu negócio, para a produção, para o resultado objetivo, e termina sobrando pouco tempo para refletir, para pensar no futuro. Se a gente não pode mudar o presente hoje, vamos pensar num futuro melhor, construir o futuro melhor e esperar aquele futuro se tornar presente. Aliás, se nós tivéssemos feito isso no setor elétrico há mais tempo, quer dizer, hoje talvez nós estaríamos numa situação bem melhor. Quer dizer, e o esgotamento, pelo fato de que nós, talvez do setor, não tenhamos tido a capacidade de refletir sobre os nossos problemas, sobre o que estava acontecendo conosco, como o setor foi se transformando num instrumento de condução de políticas, de arrecadação fiscal, como ele foi perdendo a eficiência. Quer dizer, aquilo levou a uma explosão de custos, fez da energia brasileira uma das mais caras do mundo, né, e terminou provocando uma intervenção para recuperar a competitividade do setor de energia,
que é claro que ela é muito boa, ela é muito bem-vinda, mas ela poderia ter sido evitada se os problemas tivessem sido resolvidos a partir de um debate maior, e nós poderíamos ter contribuído para isso. Também é bom porque há 2 anos atrás eu estive no outro CEN de São Paulo, e foi uma honra ter estado também naquele CEN, um evento também muito bem organizado como esse. Então eu tive a oportunidade de revisitar as anotações que eu fiz para o CEN passado, né, e pensar um pouco no que aconteceu nesses 2 últimos anos do setor elétrico. E a gente vê muitas coisas positivas aconteceram, muitas coisas precisam ser comemoradas. Eu acho que particularmente o setor de distribuição é um setor que ele tem aprendizados nesses 2 anos. Quer dizer, primeiro, acho que a própria medida provisória do governo para reduzir o custo de energia, que ela afetou profundamente o universo da geração, ela afetou o universo do mercado, quer dizer, a indústria se ressente do fato de não ter tido acesso às cotas da energia das concessões, por exemplo, mas a medida provisória ela consagrou e confirmou as premissas para a distribuição no setor, quer dizer, ela não interferiu na lógica do processo de distribuição, pelo contrário, quer dizer, a medida provisória reconheceu que o segmento de distribuição tem um conjunto de regras estabilizadas, e que essas regras que já capturam para o consumidor, por exemplo, os benefícios dos ativos depreciados, né, elas asseguram tranquilidade no ambiente de distribuição. Então, o ambiente de distribuição ele foi consagrado nesse período. Ele foi consagrado. No tocante à regulação, eu também acho que nós entramos num ciclo novo de regulação, 3º ciclo de revisões tarifárias, e um ciclo que deu estabilidade ao setor. Quer dizer, é claro, controvérsias, discussões sobre detalhes, a questão do OC gerou alguma controvérsia, mas eu entendo que, no fundo, né, há de se reconhecer que o OC regulatório estabelecido pela ANEEL, de 7 e pouco por cento, 10% para o capital próprio, próximo de 10% livre de impostos, é um percentual de remuneração assim, bastante atrativo e oferece as bases para investimentos no setor. Semana passada eu participei de uma reunião na ANEEL, uma reunião muito interessante que mostra uma ANEEL bastante viva, né? Investidores e analistas de banco estavam lá apresentando as suas visões sobre o trabalho da ANEEL e sobre a regulação e confirmando esse entendimento que, sob o ponto de vista do investidor, às vezes se estabeleceu, se chegou a um ponto positivo para o segmento de distribuição, que isso inclusive faz com que os investidores vejam o segmento como um segmento premium. É claro, com todas as áreas, tem problemas, tem dificuldades, mas a visão geral é uma visão positiva. E se a gente entender que o Brasil está caminhando num cenário de estabilidade econômica e redução do custo médio de capital da economia, quer dizer, como a revisão tarifária olha o passado para estabelecer a remuneração para o futuro, quer dizer, isso faz do investimento em distribuição um investimento pré-fixado, que num cenário de remunerações decrescentes, o investimento pré-fixado é definitivamente um investimento atrativo. Então, o segmento de distribuição ele está se consagrando no setor e se configurando como um segmento atrativo num cenário de economia complexa e, em muitos casos, em crise. Acho que também o segmento de distribuição, na visão geral da medida provisória, que é o que está colocando a agenda no setor, e é claro, tem que permear esse debate, ele também mereceu atenção num detalhe que confirma uma preocupação do governo com o segmento, que eu acho que foi o tratamento da energia incentivada. Quer dizer, havia ali, eu acho que um ponto de identidade muito grande entre a Abrace e a Abrad, né, é a questão dos subsídios, das ineficiências, das distorções que vão se acumulando na tarifa de energia. E essa questão da energia incentivada, quer dizer, ela tem um potencial explosivo em relação a custos para o setor e de agregar riscos para os distribuidores na medida em que ela traz uma flutuação imprevisível no mercado e o distribuidor pode ser obrigado a ter um custo em função disso. Quer dizer, a medida provisória, ao igualar o consumidor incentivado ao livre no prazo de retorno,
Quer dizer, ela procurou corrigir uma distorção de mercado, reconheceu que distorções existem, nos animou a procurar uma agenda conjunta para corrigir outras, né, e sinalizou uma preocupação adicional com o segmento de distribuição. Quer dizer, os debates da medida provisória em torno da elaboração dela também mostraram algo muito interessante do setor de distribuição, quer dizer, como o conjunto de regras que a gente criou, que o país criou para o setor de distribuição, ele terminou trazendo vacinas, terminou trazendo mecanismos de segurança que preservam a continuidade do sistema. Eu acho assim, há uma lenda no setor, eu tenho certeza que o Nelson não pode confirmar mas há uma lenda no setor de que nessas discussões da MP chegou a se comentar sobre a possibilidade de atuar no OC regulatório. Quer dizer, essa lenda, se a gente está falando num ambiente, assim, eu ouvi, se vamos usar essa terminologia, de alguns dos magos do setor, né? E se há lendas, os magos do setor são aqueles analistas de banco. Quer dizer, os analistas de banco viajam muito, são jovens, não têm barba branca, mas viajam muito, conversam com todo mundo, têm poderes mágicos e falam com todos. Quer dizer, então, há uma percepção que em algum momento, alguns segmentos chegaram a pensar em uma atuação sobre o OC regulatório, e o sistema tem proteções, porque o sistema mostrou que intervenções, mesmo que com resultado imediato, que pudesse ser benéfico ao consumidor, elas causam efeitos de longo prazo. Quer dizer, se alguém pensasse em atuar em um item-chave da estabilidade regulatória, aquilo se refletiria no beta relativo de rentabilidade das empresas de distribuição no mercado, e aquela alteração do risco percebido das distribuidoras no próximo ciclo de revisões tarifárias seria capturado e provocaria um aumento do custo da energia para o consumidor no futuro. Então o sistema ele tem uma beleza e tem mecanismos de autoproteção que terminam evitando que intervenções sejam feitas. Por exemplo, se houvesse uma tentação para associar à base dos ativos das distribuidoras um risco da commodity, do cobre, do alumínio, quer dizer, isso poderia, num determinado momento em que o preço das commodities caiu no cenário internacional, trazer um benefício para o consumidor numa redução da base de curto prazo, mas se a lógica regulatória fosse preservada, você teria que incorporar no risco da distribuição um prêmio de risco semelhante ao prêmio do mercado de commodities. Quer dizer, já não seria mais um mercado estável de investimentos regulados. Então, eu acho que nesses 2 anos, a gente tem reflexões importantes sobre a estabilidade e o amadurecimento do modelo regulatório, nas regras, na aplicação das regras, na atuação da ANEEL, que tem sido extraordinária, e foi interessante ver dentro da ANEEL os analistas de mercado falando da importância do trabalho da agência para criar esse cenário de investimentos, mas a ANEEL com decisões difíceis, como por exemplo naquele tema da gordura da parcela A, até um tema de curto prazo de interesse do consumidor, e o consumidor muitas vezes está querendo competitividade, está querendo redução de custos, mas é importante enxergar a lógica e a estabilidade do ambiente regulatório para perceber que se você faz uma intervenção de um lado, aquilo tem uma consequência regulatória que vai resultar em custos adicionais. Então a atuação da agência também é algo a destacar nesses 2 anos para ajudar a criar esse ambiente que afinal é favorável para investimentos no setor. Assim, de 2 anos para cá, também olhando entre o último CEND e esse, é interessante ver que começou a acontecer um movimento de oxigenação do setor. E esse movimento é muito positivo, o setor era muito estabilizado, né, e agora ele está sofrendo uma pressão que o ambiente competitivo das indústrias está bastante acostumado e que ela é boa. É importante que boas empresas possam crescer e prosperar e levar o seu conhecimento para replicar projetos em outras distribuidoras que não tenham tido o mesmo nível de sucesso. Isso é bom para a economia, isso é bom para a sociedade, é bom para o ambiente de distribuição. E acho que a ANEEL, mais uma vez, teve um papel importante aí, porque no último ciclo, talvez não tanto quanto até nós mesmos consumidores gostaríamos, mas a ANEEL soube premiar os eficientes e apertar os menos eficientes e ajudar a criar uma pressão de transformação no ambiente de distribuição.
Quer dizer, nós íamos observando um movimento no setor que era perigoso. Quer dizer, em qualquer mercado, a gente vê as empresas de ponta avançando o benchmark para frente, avançando, inovando novas tecnologias, novos resultados, trazendo retorno para os seus investidores, e aquelas empresas inovadoras que lideram o processo de transformação, elas são imediatamente seguidas, imitadas por um bloco de empresas que vem melhorando, tentando alcançar o líder. Quer dizer, no setor elétrico a gente vinha observando um modelo diferente. Algumas empresas de fato estabeleciam um benchmark de referência, mas havia um grande grupo de empresas que, ao contrário, piorava e se afastava do referencial de eficiência. Então, um outro ponto interessante no ambiente de distribuição é que, finalmente, ele está começando a sofrer uma contestação competitiva que pode trazer resultados importantes para o setor. Mas há uma questão geral também que merece uma reflexão, e é claro, sem nenhuma pretensão de estar dizendo uma verdade absoluta, mas olhar o que está acontecendo no geral do setor elétrico brasileiro e tentando trazer um foco para o setor de distribuição. Quer dizer, isso nos preocupa, né, e acho que cabe aí um diálogo importante entre consumidores, os grandes, representados pela Abrace, e a Abrad, que representa o grande universo de consumidores brasileiros. Quer dizer, o que nós queremos do setor elétrico, quais são os drivers de eficiência, quer dizer, qual o papel de cada segmento, qual o papel de uma distribuidora de energia, e que aí há espaços para a gente buscar aperfeiçoamento. Quer dizer, eu tenho um sentimento de que o setor está mudando de um ambiente competitivo, em que as empresas são produtores independentes de energia ou concessionários por conta e risco, e ao longo do tempo estamos todos nos transformando em alugadores de ativos, de bens, com riscos repassados para os consumidores. Esse foi um dos pontos que eu trouxe para reflexão no CEND de 2 anos atrás, e essa tendência ela vem, de alguma forma, tendo continuidade no setor. Eu acho que uma evidência importante dela foi, por exemplo, o tratamento da energia das concessões, em que o risco hidrológico passou para o consumidor da distribuidora e agregando à distribuidora um certo risco, pelo menos de fluxo de caixa, da gestão desse risco hidrológico. Quer dizer, esse modelo em que cada gerador, cada empresa, cada vez mais recebe um script, né, com a descrição do seu papel e uma remuneração para cumprir aquele papel, por mais que ele seja seguro, talvez ele parta de uma premissa de que quando o risco é gerido pelo mercado, o prêmio de risco é muito alto, portanto é melhor controlar o mercado e transferir diretamente o risco para o consumidor. Quer dizer, essa premissa, esse movimento que está acontecendo, ele é muito nítido no setor de distribuição. Quer dizer, eu percebo cada vez mais a distribuidora atuando conforme regras estabelecidas. É óbvio que é muito importante haver um documento como o procedimento de distribuição, mas ele não pode, ele e as regulações em geral, engessarem o funcionamento de uma distribuidora. A distribuidora não pode passar a ser uma empresa que cumpre uma função de alugar fio para os seus consumidores e ser remunerada por esse fato. Até porque é uma premissa básica, porque os consumidores não querem fio, os consumidores querem ter o atendimento da sua demanda energética. E a sua demanda energética ela pode ser atendida de diversas formas. Ela pode ser atendida, por exemplo, com eficiência, ela pode ser atendida com geração distribuída, né? Ela pode ser atendida, a segurança do sistema pode ser obtida com reações da demanda, reações inteligentes da demanda. Nós estamos vivendo um momento agora em que nós estamos gerando energia a 300, 400, 500, 600 reais no megawatt-hora, quando alguns dos consumidores associados à Abrace poderiam estar reduzindo o seu consumo e contribuindo para o equilíbrio do sistema. Então, essa é uma reflexão do futuro da distribuição. Quer dizer, a preocupação em que perseverar no modelo atual, que de alguma forma, acho que o Nelson usou uma palavra muito feliz, que comoditiza o segmento de distribuição, que padroniza o segmento de distribuição e que de alguma forma pode inibir inovações, pode
É claro que isso traz um controle maior, e o controle é importante para o consumidor, mas ele pode, ao longo do tempo, inibir inovações que são necessárias. Acho que a palestra do Nelson também mostrou que a tecnologia está se impondo. Ela está se impondo há 2 anos atrás, quando eu vim para o CEND. Quer dizer, eu brigava em casa para conseguir pela internet ver o horário dos cinemas, né? Agora eu faço download na hora do filme que eu quero assistir em HD, porque a tecnologia ela se impõe ali, pago em dólar para um site americano. Então, até as fronteiras econômicas, as fronteiras tecnológicas, elas vão sendo quebradas no dia a dia, e o segmento de distribuição, ele de alguma forma precisa estar sensível a essa transformação, até porque, particularmente nos mercados maduros, há uma armadilha. Quer dizer, nos mercados maduros, que vão se tornando mais eficientes, mercados densos, em que os ativos de fio vão sendo depreciados e a base deles vai sendo retirada da tarifa, quer dizer, ao longo do tempo aquilo vai se tornar um negócio de custos operacionais, sem remuneração. Agora está se discutindo a remuneração para o negócio de custos operacionais para geração, no caso das concessões. Mas há o risco de, no futuro, nós estarmos numa discussão parecida com distribuição, porque a base efetiva de uma empresa madura vai estar muito pequena. E ela vai continuar sendo uma alugadora de fios que já não estão mais na sua base de ativos remunerados. Quer dizer, e a distribuição chega à casa de todos os brasileiros, ou de casa quase todos os brasileiros. Isso tem um potencial extraordinário de novos produtos, que, é claro, a distribuidora precisa ser estimulada a buscar essas alternativas e os consumidores precisam compartilhar do resultado dessa. Então, o nosso grande desafio está nisso, eu entendo. É conseguir fazer uma reflexão sobre os rumos do segmento de energia no Brasil, o papel de cada setor, acho que no caso de vocês, com foco no setor de distribuição, para entender que sinais econômicos, que sinais regulatórios estão sendo dados e aonde esses sinais levarão o segmento, o setor, no ambiente do futuro. Eu entendo que cabe uma reflexão sobre esses novos desafios que podem se trazer para o ambiente de distribuição. Até pelo conceito de que a regulação atual, isso também o Nelson tangenciou na apresentação dele, quer dizer, a regulação parte de uma premissa que energia é basicamente o mesmo para todos os consumidores e que todos têm que ser atendidos mais ou menos da mesma forma. Está evoluindo muito. Eu acho que tem experiências muito positivas da ANEEL, como as bandeiras tarifárias, o sinal econômico, né? Mas aí há um espaço enorme de melhorias, porque não quer dizer, discutimos aí na entrada, os conceitos de qualidade aplicados hoje não se aplicam, não tem importância para a indústria. Quer dizer, para efeito de DEC-FEC, de DIC-FIC, as interrupções começam a contar quando elas superam 3 minutos. Para algumas das empresas que eu represento, uma perturbação de tensão de milissegundo desprograma uma linha de montagem inteira de robôs e às vezes você leva horas para poder reposicionar todos os equipamentos naquela posição em que eles estavam na linha de produção. Então a verdade é que a energia tem uma utilidade diferente para diferentes consumidores, né? E se de um lado, na medida em que a gente padroniza, né, e traz um conceito de isonomia para o setor, isso é bom, de outro lado isso também inibe a capacidade de uma distribuidora de poder identificar e atender demandas específicas de consumidores diferentes. Então esse é um desafio que nós temos importante para empreender, e eu acho que a Brad tem permanentemente renovado esse convite. Assim, a agenda comum dos consumidores é muito grande, uma agenda da eficiência do setor, é uma agenda de uma palavra, Nelson, até eu me lembro bem, a presidenta Dilma, quando ela ministra, usava o termo do metabolismo da eficiência. Acho que o país avançou muito no ganho dos encargos, avançou bastante na questão das concessões, tem um terceiro degrau em favor da competitividade da energia, que são aquelas discussões em torno de uma maior eficiência nas engrenagens internas do setor elétrico, que podem trazer benefício para os consumidores, aí digo, para as grandes indústrias e para os consumidores, até os de baixa tensão das distribuidoras. Quer dizer, e dentro dessa reflexão, quer dizer,
olhar os comportamentos que estão acontecendo no mercado. E aí eu falo um pouco do Mercado Livre, Nelsons, do Mercado Livre, porque é um assunto de interesse também das distribuidoras. Quer dizer, como avançar no desenvolvimento do Mercado Livre que seja realmente virtuoso. Quer dizer, o conceito do Mercado Livre é muito importante, hoje ele tem acumulado distorções. Quer dizer, ele tem levado a comportamentos, às vezes, contraintuitivos, que destroem valor para o setor elétrico e trazem ganhos para alguns segmentos. E tem levado até a comportamentos irresponsáveis, que, em alguns casos, que podem beirar o limite da ilegalidade, do golpe. Nós precisamos nos proteger disso, mas nós precisamos nos proteger disso não usando as falhas de mercado induzidas por falhas do processo regulatório para atacar o conceito em si de mercado, mas sim para corrigir e para realinhar o conceito de mercado para que ele possa, obviamente, sem perturbar o ambiente das distribuidoras, mas oferecer aquelas condições de competitividade que são fundamentais para o consumidor e muito especialmente para a indústria. Então, Nelson, assim, o meu papel aqui hoje era trazer essas reflexões e aceitar o desafio que a ABRAD está trazendo para a gente conduzir essa reflexão. Acho que o regulador que está aqui presente está muito aberto, está inclusive avançando numa mudança importantíssima na ANEEL, histórica, que é a adoção daquelas análises de impacto regulatório. Quer dizer, eu entendo que a análise de impacto regulatório será tão importante para a ANEEL e para o setor elétrico brasileiro quanto lá no passado foi a decisão que tornou as reuniões da ANEEL públicas, transmitidas pela internet, com processos abertos, que você pode buscar uma cópia a qualquer momento. Quer dizer, essa decisão do impacto regulatório é, no fundo, uma decisão alinhada com o que a ABRAD está trazendo no evento. Uma decisão que vai criar um caminho e forçar uma reflexão sobre os rumos do setor. Eu entendo que se nós encontrarmos uma agenda comum de eficiência, né, até porque, mais uma vez voltando à sua apresentação, você destacou numa delas ali a pizza do setor e destacou a parte do investidor de distribuição da pizza do setor. Acho que era 4%, não é isso, Nelson? Quer dizer, se nós temos, certamente não são esses 4% do investidor que estão trazendo problema nos 100 da pizza. Pelo contrário, esses 4% do investidor, se bem provocados pela regulação, são os que vão nos ajudar a trazer práticas de gestão e caminhos de eficiência para fazer o 100 cair. Então, a agenda comum entre os 4% ali, representados por vocês que estão aqui, e os 100% que pagamos nós, consumidores, quer dizer, a agenda de convergência é enorme e o regulador que está aqui tem dado sinais de que está atento para essa agenda e disposto a nos ajudar a empreender essas melhorias que o setor, apesar de ter avançado bastante, ainda continua precisando. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para o senhor Nelson Rubner, eu lembro a todos que vocês podem participar. Já temos recepcionistas circulando aqui pelo auditório para recolher as perguntas que podem ser feitas nos formulários que existem na pasta de vocês aí. É só preencher com todos os dados possíveis e eu vou repassar logo ao final da palavra do senhor Nelson Rubner. Vou começar a repassar as perguntas de vocês. Vamos diretamente ouvir então o senhor Nelson Rubner, que é o diretor-geral da ANEEL. Bom dia a todos. É um prazer estar de novo aqui frequentando o CEND. Já frequento há alguns anos. Não fui no lançamento do CEND lá em 62 não, porque ainda era um pouquinho mais novo ainda. Mas a gente teve já participado de boa parte dos seminários da distribuição, que eu acho que de fato é um evento, né, do setor de distribuição. É sempre um marco. E a gente, enquanto sempre trabalhei em área de distribuição, então a gente sempre esteve muito presente aqui no seminário, discutindo os avanços e acompanhando toda essa evolução do setor, né, como um todo. Mas
Para falar realmente para um ambiente desse aqui, de nossos especialistas, todos em distribuição, temos que começar a dar uma visão e acompanhar um pouco do que o Paulo fez, né? Como é que nós começamos há 2 anos atrás, ainda 2 anos atrás, coloquei todos aqueles gráficos nossos famosos aí de DEC, FEC, índice de qualidade aí, perdas no setor, e a gente tem que retomar um pouco isso, né? Primeiro a gente mostrar como é que evoluíam de lá para cá. E eu considero, acho que até pegando um pouco num gráfico que o meu xará colocou ali, que é exatamente satisfação do cliente, que ele fala que teve uma evolução muito grande até 2005, né? Era uma rampa assim, a evolução sempre melhorando, e depois estabilizou. E eu vou fazer um esforço aqui de análise estatística, de analista de mercado, e falar assim, não, mas por que estabilizou? Né? Vamos perguntar aí. E aí vamos misturar isso com outro gráfico que ele mostrou ali, que é o dos índices de qualidade, né? Que também aconteceu o quê? Os índices de qualidade, em sentido contrário, ele tinha uma rampa caindo permanentemente desde o processo que começou de privatização do Brasil, lá desde a década de 90, até exatamente 2005, 2006. A partir daí nós tivemos uma reversão disso, quer dizer, no FEC mais ou menos estabilizou, ou seja, não continuamos diminuindo, e no DEC nós pioramos. E nos últimos 4 anos o nosso DEC é crescente, ou seja, os nossos índices são crescentes. Então, e num momento que o consumidor cada vez mais exige uma qualidade maior, ele está se tornando mais exigente pela essa evolução toda de tecnologia, de estar todo mundo aqui hoje, todo mundo usa tudo, e ou seja, a tecnologia virou uma coisa popular, né, pop, né? Então, a gente vem aqui hoje, está fácil aqui, botar no iPadzinho, botar uma apresentação, mas isso eu converso muito isso, um dia numa palestra do Smart Grid eu comentei isso, que a minha mulher era muito avessa a usar até telefone, gostava de telefone celular, começou a usar. E um dia cheguei na casa do meu filho, estava lá uma empregada doméstica, e que tinha tirado a fotografia do netozinho lá, usando a máquina máquina fotográfica do telefone celular dela. E minha mulher falou, mas não tem jeito a gente copiar essa fotografia sua aí, não, do que está no seu telefone, não? A empregada na mesma hora, só uma coisa, o seu telefone tem Bluetooth? Aí a minha mulher ficou assim, que desgraça é essa, né? Mas, ou seja, é um negócio que virou corriqueiro. A tecnologia está aí, o tempo todo mundo está usando, e cada vez mais o nosso cliente vai ser mais exigente. Né? Com essa última interrupção que teve de energia em Brasília, a gente discutindo lá, e aí vão apresentações, vão as empresas todas, e a gente fala para a sociedade, não, mas nosso sistema é extremamente robusto. Né? O nosso índice de confiabilidade do nosso sistema de transmissão é 99,9%. Né? Agora, como esse 0,1% dá trabalho para a gente? Né? Como esse 0,1% dá trabalho para a gente? Não adianta a gente ter essa percepção e analisar. Então, os 78 nós vamos ter que melhorar muito ainda, viu, Xará? Porque senão o consumidor brasileiro cada vez mais vai exigir, a sociedade vai exigir mais uma estabilidade, uma qualidade de energia melhor. Né? Quando a gente pega, então, em termos de frequência, né? Em termos de FEC, por exemplo, até a gente vê o DEC, então, aqui nos últimos 4 anos, e nós estamos acima dos limites da ANEEL, ou seja, quando a gente média Brasil, em termos de DEC, nós estamos acima dos limites definidos pela ANEEL já nos últimos anos. E no FEC, que nós sempre tivemos abaixo, o setor promete que no máximo em 2013 nós vamos ultrapassar o limite da ANEEL. Então, é uma preocupação. Ou seja, que os nossos limites vão continuar caindo, gente. Então, os limites da agência vão continuar sempre mirando para baixo. Queremos melhores índices de qualidade, ou seja, vão ter apertos mais, a todo método definido, todo mundo, terceiro ciclo de revisão tarifária, cada vez mais limites mais apertados de qualidade. Né? E isso está acontecendo. Quando a gente pega no próprio FEC, ou seja, só a região norte do Brasil que já está acima dos limites da ANEEL. Agora, no DEC, não. No DEC, apenas Sul e Nordeste estão abaixo dos limites. Você pega Sudeste, que é a maior de exigência, onde está toda Rio de Janeiro, São Paulo, com tudo aí, nós estamos acima dos limites da agência. E por isso que a gente vê a confusão toda que deu em São Paulo, quando piorou um bocadinho, aí o Xará entra lá com os aspectos climáticos, mas a gente não dá para medir isso ainda. Agora, nós temos que estar preparados para atender toda essa questão. Ou seja, só em compensação de DIC-FIC, aí também eu tenho um lado que as empresas perdem, foram mais de 385 milhões foram devolvidos, indenização consumidores, pela qualidade individual. E a gente sabe que tem uma série de precisões nessa avaliação e na contabilização desses dados, que esse número poderia ser bem maior ainda, e tem algumas empresas que a gente está vendo que estão com esses índices ruins. Né?
Quando a gente fala em perdas, aí sim também nós estamos vendo que são em perdas não técnicas entre 2009 e 2011, ou seja, esses nossos índices de 2009 e 2010 ainda cresceu, nós estamos falando em quase 3 bilhões de reais por ano que nós estamos perdendo no sistema, 2,7 em 2009, 2,8 em 2010, e em 2011 nós conseguimos diminuir um pouquinho, 2,3 bilhões, não é fichinha, né? O que equivale a 2,3 bilhões, né? Pouca coisa aí, né? Quando a gente fala em perdas totais, nós estamos falando na faixa de 6 bilhões de reais por ano que nós estamos jogando fora aí na distribuição. E aí todos perdem, né? Se está perdendo o sistema inteiro, porque está todo mundo pagando isso na tarifa de energia, pelos limites de perdas regulatórias que a gente considera na nossa tarifa, mas as empresas também perdem, porque tem muita empresa acima do limite regulatório. E tem as empresas, só o que está acima do limite regulatório, eu estou falando mais 400 milhões. Então, o setor está deixando de ter, ou de rentabilidade do investidor, ou de até redução de tarifa, só em termos de DIC/FIC e perdas acima do regulatório, estamos falando em quase 1 bilhão de reais, quase 700 milhões de reais, nós estamos falando desses dois só indicadores aí que a gente pega de qualidade, né? Então, eu acho que essa questão, e aí entramos um pouco naquela discussão mesmo que o Xará colocou entre, ou seja, essas exigências em termos de exigências e limites de qualidade que a agência vai colocar sempre tendendo ou seja, a melhoria do nosso sistema, ou seja, índices mais apertados em termos de exigências de qualidade, e a questão de uma regulação econômica também apertada, né? E é verdade isso. E nesse ponto a gente vai estar sempre em posições contrárias, né? Óbvio que o investidor vai querer sempre ter um retorno maior e a gente vai sempre buscar ali, não é totalmente contrário, eu quero garantir para ele uma rentabilidade do seu negócio, mas essa rentabilidade é calcada no nível de eficiência, tem que buscar eficiência, porque tem que dividir para o consumidor que é que paga a conta. Então, não pode ser a qualquer custo, então a gente vai buscar isso. E o Paulo também resvalou um pouco disso aí, ou seja, a gente confesso que a gente ficou meio assustado quando a gente criou toda essa metodologia para o terceiro ciclo, e que a gente trabalhou muito com essas técnicas estatísticas mais novas, em termos de limite de eficiência, né, das fronteiras de eficiência, e na teoria, o que seria, e seria bastante esperado, até de um ponto de vista de raciocínio puro da gente, né, ou seja, se eu tenho algumas empresas que estão muito ruins, né, muito atrasadas em termos de eficiência, ou seja, são bastante ineficientes, índices de qualidade também muito ruins, e tem umas empresas que já estão, digamos assim, quase ali no limite que a tecnologia pode oferecer para esses índices que elas já estão, índices de eficiência, de custos operacionais, de tudo, é de se esperar o quê? E que vai fazer subir, quer dizer, essa fronteira de eficiência são esses que estão mais baixos, que é onde tem muito mais espaço para crescer e muito mais rapidamente. Mas, para surpresa nossa, quem está puxando essa fronteira, essa linha de eficiência do setor, são os mais eficientes. Ou seja, os mais eficientes estão os melhores estão cada vez melhores, e os que estão piores em termos de eficiência de tudo, é que estão ficando para trás. Ou seja, é incompreensível isso de um ponto de vista de uma análise pura. Ou seja, então temos que melhorar todo mundo, né? Então, não dá para segurar. E temos uma grande oportunidade. Acho que o Xará também colocou aí a questão toda de Smart Grid. Acho que, de fato, vai ser a primeira grande revolução no setor de energia. A gente fiz uma palestra aqui há poucos dias no Rio sobre especificamente Smart Grid, eu fiz umas brincadeirinhas lá, julgando as imagens, né? E aí não precisa voltar muito, né? A gente volta 20 anos, bota uma televisão de 20 anos atrás, bota um agora, é um susto. Bota um telefone nosso, celular mesmo aí, de 20 anos atrás, estavam sendo os primeiros, né? Que esse tijolozinho que a gente carregava assim, tinha que ter uma malazinha do lado, né? Pra gente levar o telefone, né? Telefone móvel, a gente botava na maletinha e puxava, porque era meio pesadinho, né? Pra gente carregar e ver o que a gente tem agora, é um salto brutal. Agora, a gente pode retroceder no setor de energia, e eu lembro, estudei aqui na Fluminense, aqui, quando a gente fazia universidade, não tinha nem livro de distribuição brasileiro, né? Então a gente estudava naqueles livros importados lá, de americanos e tudo mais, pegava naqueles livros lá, e pegava uns livros na década de 50, lá, tudo lá, então você pegava tudo que tinha lá, e eu fiz essa brincadeirinha, eu projetei umas imagens do sistema de transmissão e distribuição lá, e aí sim, de 1940, digamos de 1920, eu coloquei lá, e mudou um pouquinho, assim, a cara ali, assim, o transformador diminuiu um pouquinho, a rede é a mesma, o padrão é o mesmo, as redezinhas que saem na rua aí, a redezinha trifásica, aérea, com
lá com a estrutura de cruzeto horizontal, passando os cabos lá em cima, não mudou nada. Se pega o sistema de transmissão, também é a mesma coisa, ou seja, o uso foi maior, como o Nelson também colocou, então tem muito mais volume, muito mais, as subestações ficaram mais parrudas, porque é muito mais energia que chega nas grandes cidades, mas a tecnologia é a mesma. Você entrar num painel de subestação é a mesma coisa, quase que a gente tem hoje, na boa parte das nossas subestações estão lá com aqueles, todos os sistemas de proteção ainda eletromecânicos, tudo mais, a mesma coisa que tinha lá na década de 40, 50, ou seja, que a gente falava muito isso, né, que se o Thomas Edison ressuscitasse de repente, não assustaria muito aí. O Graham Bell morria no outro dia, né? Levantava e caía de novo pela evolução da parte de comunicações no mundo. Então agora a gente tem a oportunidade de experimentar isso. E vamos experimentar. E é uma revolução para os dois lados, ou seja, o consumidor de energia vai ser gerador também, como o Nelson já colocou aqui. Ele vai ser mais dono e vai buscar muito mais eficiência no seu uso, porque ele vai ser muito mais senhor da sua geração e vai ter um controle absoluto. Se hoje a gente não devolve a indenização dele de dia que fique direito, porque a gente não sabe nem medir, o consumidor vai saber exatamente, ele vai ter no celular dele quando e quantidade, dia e hora que interrompeu a energia na casa dele. Ele vai ter controle absoluto. Ele vai saber exatamente a cada momento o que está sendo usado na casa dele. Ele está lá no trabalho, ele vai entrar lá no iPhonezinho dele, olhar lá, vai ter uns programinha lá que vai gerenciar a carga dele, vai assim, putz, essa minha empregada não está trabalhando, ela está com a televisão ligada, o som, não sei mais o que, vai gerenciar tudo na casa dele lá, e já falei com ela que não é para ligar a máquina de lavar roupa e lavar louça na horário de ponta, porque eu vou pagar essa bandeira aí tarifária, vai ficar muito cara, deixa eu ligar lá. Ô fulano, desliga a máquina aí, essa hora não dá porque a tarifa aí é muito elevada, nós vamos ligar isso outro horário e tal. Ele vai ser dono da situação, ele vai interagir com isso e vai mudar toda essa relação. Aí cabe a gente, né? Aí com ele onde que entra a questão da regulação, né? E acho que a regulação vai ter que estar preparada e vai acompanhar isso. No fundo eu estava pensando que a gente discute muito questão de estabilidade regulatória, né? Eu acho que estabilidade regulatória, eu estou quase chegando à conclusão que deve ser uma evolução e uma mudança constante na regulação. A minha estabilidade. Mas não é estabilidade? Não, eu acho que tem que ser uma mudança constante. A gente vê que o tempo todo a gente tem novos desafios, está mudando tudo aí, ou seja, vem essa tecnologia, tem que mudar tudo. Estabilidade regulatória não é não mudar a regulação. Aí, para mim, eu já estou chegando à conclusão que é mudar permanentemente. Acho que todo ano nós vamos ter que estar revisando, repensando isso tudo. Quer dizer, uma série de questões levantadas aqui, tanto pelo Paulo quanto pelo Nelson, nós vamos ter que buscar forma de acompanhar isso, né? Toda a questão da regulação econômica nossa hoje, a gente dá os sinais para a realidade que está aí. Mas quando a gente vê, por exemplo, os nossos temas hoje, as nossas redes são paupérrimas, são muito ruins em termos de equipamentos, de tudo. O Smart Grid tem que focar, e não pode ser focado de colocar um medidor eletrônico que vai me permitir reduzir perdas muito rapidamente, combater quem está furtando energia. Ele tem que ser um elemento fundamental, um medidor eletrônico desse, para mandar o sinal imediato para a distribuidora de tudo quanto é ponto que está sem energia, para acionar equipamentos automáticos de desligamento e de operação, para acionar todos os controles que você ter na operação distribuidora, para imediatamente após a interrupção de energia, eu ter restabelecido automaticamente para a maior parte dos consumidores, que não precisam estar interrompido por um determinado defeito, retomar a energia para os consumidores e atuar muito rapidamente para ir pelas nossas equipes de manutenção, para ir lá e restabelecer aonde que está o problema mesmo. Acho que tem que ser, ele vai ter que trazer essa evolução. E nós vamos ter que dar os sinais. Agora, fica difícil dar o sinal, né? Se a gente pega a evolução de DEC está muito associada à gestão, gente, e a gente não evoluiu quase nada nisso. Ou seja, nossas equipes de manutenção e plantão continuam do mesmo jeito, operando da mesma forma, com os mesmos equipamentos, vai lá um carrinho, para... Aí eu discutia muito com o Eletropaulo, que ele falou assim, é impossível em São Paulo, dia que dá uma chuva forte, mas Rio de Janeiro é a mesma coisa, dá uma chuva forte, desliga diversos locais, e aí eu não consigo deslocar uma equipe de manutenção para fazer o atendimento. É logística, isso aí nós vamos ter que pensar e temos que repensar o novo sistema da gente. Aí a automatização da rede, para poder permitir o retorno de energia o mais rapidamente possível em tudo isso aí, e equipamentos, né? Algumas empresas estão dando esse salto, né? Estão mudando tudo, aí vai ter que entrar um debate todo até de primarização e terceirização, a qualificação de um eletricista, de um servidor nosso, para daqui a pouquinho lidar com toda essa tecnologia, vai ser outro. Eu não sei se vai ser viável você ter isso tudo terceirizado como a gente tem hoje, contratando pessoas às vezes com menos capacidade e que reflete em índice de acidente de trabalho
8 vezes mais elevado de uma equipe terceirizada do que a equipe própria das empresas, porque não tem o treinamento adequado. Então, isso vai ter que estar daqui a pouquinho na nossa regulação, não tenha dúvida que vai estar. No próximo ciclo tarifário, isso vai estar entrando nisso aí. E nós vamos ter que criar, né, forma de dar esse sinal adequado, porque daqui a pouquinho já estamos enfrentando isso um pouco, a Electro tem feito isso lá, que criou umas turmas próprias, mudou o sistema de equipamentos que estão usando para manutenção e tudo. Então, vejo uma equipe de 7, 10 eletricistas, como a gente está acostumado a fazer, de chegar lá e fazer um serviço qualquer, vai com 2 eletricistas, que são treinados no videogame na casa dele lá, né? Ou seja, vai lá com um controlezinho lá, com um joystickzinho, e que chega com um caminhãozinho automático, que faz o buraco em 15 segundos para colocar um poste, e já pega um poste equipado, já levanta a rede, aquilo ali, enquanto faz o serviço todo, e faz todo o serviço sozinho, com 2 eletricistas. Agora, isso tem mais custo que esses equipamentos? Tem, mas também tem uma redução também de custos de mão de obra, que cada vez vai ser um elemento chave nosso. Essa discussão se tem que ter do lado do regulador, tem que ter do lado das empresas, porque senão elas não vão conseguir atuar nesse mercado. E aí vamos entrar toda a discussão, para deixar um pouco para o debate aí, até do papel da distribuidora. Num papel tradicional desenhado pelo mundo aí na evolução do setor nos países mais desenvolvidos, distribuidora seria um vendedor de fio mesmo, um aluguel de fio. Né? Os países que já separaram completamente a questão da comercialização, e tem países, inclusive, que restringem. Da distribuidora não comercializa. A comercialização é livre e ela realmente aluga fio. Acho que nós vamos ter que discutir no país se é isso que nós queremos. E a própria medida provisória aí, acho que vamos deixar um pouco para o debate, ela dá sinais claros e até de levar para geração e transmissão, ou seja, o que já acontece na distribuição. Ativos depreciados não são remunerados. Então, isso aqui vira um valor para o consumidor que pagou por todos esses investimentos. E nós vamos ter que investir, quer dizer, o investidor que investe no setor de energia e também na geração e transmissão, vai ter que aumentar o seu retorno, aumentar a sua lucratividade naquilo que é novo, no novo investimento que é feito, como na distribuição. A tarifa é maior quando você investe mais. Se deixou de investir alguns anos, sua tarifa vai deteriorar sua qualidade, você vai perder de todos os lados. Eu acho que essa reflexão é que cada um agente tem que fazer nesse momento também de mudança aí no setor, né? Eu acho que é isso só para levantar os debates aí. Muito obrigado, gente. Bom, as perguntas já começaram a chegar aqui para mim, e a primeira que foi para o senhor Nelson Rubner, mas como ele acabou de falar, eu tenho uma pergunta já aqui para o senhor Nelson Leite. Atualmente, as regras de compra de energia não oferecem oportunidade de agregação de valor, mas impõem reais perdas de resultado às distribuidoras. A pergunta é: quais medidas para aprimoramento da regulamentação são previstas para, pelo menos, mitigar essa assimetria? Bom, a questão da compra de energia pelas distribuidoras, ela foi colocada no modelo implantado em 2004, de forma que a distribuidora seja obrigada a contratar no mínimo 100% do seu mercado e com um colchão de 3%, ela pode contratar até 103% e repassar para a tarifa esses 3%, como se fosse um seguro para garantir que ela tem, que ela vai ter energia contratada e não vai ter racionamento. Naquele desenho que foi feito em 2004, nós tínhamos acabado de sair de um racionamento e o que mostrava a necessidade da distribuição garantir a expansão da geração. Isso foi feito para garantir a expansão da geração. O que nós vimos é que, exatamente nesse momento, grande parte das distribuidoras está sobrecontratada por uma série de motivos. Primeiro, existe uma regra que o cliente que migra para fontes incentivadas, ele tem 50% de desconto na tarifa de uso do sistema de distribuição e ele sai e a distribuidora não consegue devolver o contrato. E nós tivemos nos últimos anos uma migração muito intensa de clientes com demanda entre 500 kW e 3 MW, que são os clientes que podem migrar para esse mercado, para essas fontes incentivadas, que são PCH, biomassa e eólica. Principalmente a eólica sofreu uma expansão muito grande,
e esses clientes migram e deixam o contrato com a distribuidora não consegue devolver. A economia, a distribuidora compra com 5 anos de antecedência. Há 5 anos atrás, havia uma expectativa de que a economia estaria crescendo na faixa de 5% ao ano. Ano passado ela cresceu 2,7%, esse ano não vai crescer nem 2%. Mas no planejamento do mercado da distribuidora foi levado em consideração um crescimento da ordem de 5%. Outra coisa é a questão de como é que é distribuída a energia que aparece a mais nos leilões. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que a soma das declarações de todas as distribuidoras deu lá 80 megawatts médios para poder fechar a conta lá. Mas tem um empreendimento para entrar de 200. O empreendedor não vai construir uma usina de 200 para vender só 80. Então, pela regra, os 120 que vão viabilizar aquele empreendimento são distribuídos pelas distribuidoras em proporção da sua declaração de necessidade de compra. Então, isso gera uma certa sobra também para as distribuidoras. O que nós vemos hoje como uma forma de resolver isso aí, pelo menos no que diz respeito à devolução dos contratos de clientes que migraram para fontes incentivadas, é um processo que o regulador está conduzindo através da audiência pública 079, seria o regulador apreciar essa questão da audiência pública 079, permitindo a devolução dos contratos por parte das distribuidoras, de maneira que elas fiquem com um nível de contratação inferior àqueles 3%. Só de sobrecontratação oriunda de migração de consumidores para o mercado incentivado, tem distribuidora que está com 2,1% de sobrecontratação oriunda disso. Quer dizer, ela já queimou 70% daquela margem de 3% que tem. Então, a sugestão concreta que nós temos é a apreciação da AP 79. Nós temos mais 10 minutos, pelo que a organização me passou, 10 minutos de painel. O Xará queria comentar alguma coisa sobre isso, né? Pois não, senhor Nelson. Professor, de fato, eu acho que tem um aspecto, quer dizer, o modelo sinalizou isso, ou seja, a distribuidora tem um papel passivo na contratação de energia daquilo que é a necessidade dela. Mas ela tem um risco associado, porque também ela tem que estar atento em projetar seu mercado, porque senão, se ela contratar mais do que precisa, ela vai pagar, né, por isso, ela vai ter perda, que é aquele limite de 3% que tem colocado lá. Tem um aspecto que o Xará colocou, essa distribuição aí, não, isso aí é colocado para dentro da distribuidora. Mas o que eu acho que é mais fundamental nisso aí, que nós vamos ter que buscar dar um sinal regulatório adequado e adequar isso na nossa legislação, é que a distribuidora hoje não tem muita preocupação com o nível de contratação, ou seja, com o valor da energia que ela contrata. E temos algumas distribuidoras que você pega a parcelada dela, está com um custo altíssimo, ou seja, um valor, não está muito preocupado, porque se é um pass-through para a tarifa, ela vai receber aquilo. Agora, vai ter reflexo, o consumidor vai ficar mais inadimplente, vai ter tudo. Mas ela tem pouco compromisso com o preço da energia que ela compra. Acho que isso nós vamos ter que buscar alguma forma, algum sinal. E nenhum sinal para buscar eficiência, porque ela não tem esse sinal também na tarifa. Então, acho que alguma questão dessa evolução vai ter que ser buscada muito mais nessa linha. Mas não é só da neutralidade do que passa a distribuidora, não. É de busca de eficiência mesmo, na contratação e no gerenciamento de carga, de tudo, que eu acho que é fundamental, né? Eu tenho uma outra pergunta aqui para o senhor Nelson Rubner também. Vem do Sunny Jonathan, que trabalha na AES Eletropaulo. Foi publicado recentemente o novo manual de P&D da ANEEL. Quando será possível o P&D da ANEEL financiar essa, entre aspas, revolução que está sendo citada pelo senhor no setor elétrico? Hoje. Então, pode ser feito hoje. Acho que quando cheguei na ANEEL, inclusive, eu tinha uma preocupação muito grande, que você pegar o histórico da aplicação de recursos em P&D, você praticamente só tinha projetos de gestão administrativa, de tudo, muita pouca coisa em P&D. A gente está vendo uma revolução de Smart Grid, mas acabou que a gente fez até uma chamada pública, né, de um P&D estratégico, começamos, criamos na ANEEL a questão do P&D estratégico, para que, de fato, nós mirássemos em projetos estratégicos de desenvolvimento de pesquisa para o país. E começamos a fazer, agora tem uma série de projetos desse aí, desenvolvimento de equipamentos, de tudo, e fizemos aquele geral disso aí.
A gente está numa revolução mundial em termos de fontes de energia, de geração distribuída, de solar, de eólica, de tudo. A gente não tinha um único projeto de pesquisa e desenvolvimento. Acho que vou devolver essa questão para vocês. Acho que é muito mais das empresas, ou seja, montem os projetos e façam. Se não tiver quem faça, vão lá, conversa com a gente, que a gente ajuda, vai lá na universidade, conversão. Nós começamos a ir atrás da universidade, onde que tem projetos aí, nessas novas fronteiras que nós temos de tecnologia. Nós já estamos para trás, nós estamos usando mal esse recurso. E tem recurso sobrando, a ponto a gente está tendo que ameaçar, tem que multar a empresa porque não consegue aplicar. Ou seja, tem 2 anos de recurso acumulado lá sem utilização, da maior parte das empresas. Então, pode ser usado hoje, e para usar, e queremos que use mesmo para o desenvolvimento dessas novas tecnologias. Seu Paulo, quais são as perspectivas de enfrentamento do peso dos tributos, ICMS, PIS, COFINS, nas tarifas, que hoje representam mais de 40% do valor pago nas contas de energia, como muito bem mostrou o seu, Nelson? Bom, primeiro é importante registrar que, sob o ponto de vista da competitividade, para a maioria das indústrias o problema não está no tributo, particularmente no tributo compensável, né? Ele é um problema para o país no sentido de que encarece o custo final do produto para o consumidor. Mas na competitividade relativa, né, o imposto que você paga na energia, você compensa no imposto que o seu produto paga quando é vendido. Isso só não acontece para quem exporta a maior parte da produção, que aí tem dificuldade de compensação. Nesse ponto, eu acho que o Nelson mostrou nos slides dele com assim, muita consistência, já houve uma redução dos impostos. Quer dizer, quando o governo federal tomou essa decisão corajosa de interferir na trajetória anterior e baixar o preço da energia, quer dizer, automaticamente os impostos caíram. Quer dizer, isso já é uma agenda intensiva com os governos estaduais. Até eu acho que o governo foi inteligente bem antes de anunciar a medida, ele começou a pautar a discussão da questão dos impostos para constranger os governos estaduais para que eles não se apropriassem do benefício que estava sendo dado. Então, isso assegurou, me parece, não vejo nenhum estado falando em aumentar o imposto, assegurou que a sociedade recebesse o benefício. Não seria um contrassenso. Quer dizer, a União fazer um movimento que ela está, inclusive, usando o recurso que ela teria direito do Tesouro para promover modicidade e competitividade e aquilo ser apropriado por um agente qualquer, por exemplo, o governo. E aí eu me permito fazer um breve paralelo, assim, e o governo reconheceu esse conceito quando não reduziu a RGR daqueles agentes que tinham, por exemplo, contratos de energia ou de transporte, e eles iriam se apropriar da RGR. E aí eu digo, é muito importante que se evite o erro de fazer que o benefício das concessões alcance geradores que venderam a sua energia, porque senão eles estariam se apropriando desse sacrifício que a União está fazendo. E aí digo mais, se o governo assegurar que o benefício da transmissão seja alocado só ao consumidor, que é o que tem direito e é aí que se obtém o efeito, o ganho adicional permite que se compartilhe a energia das concessões com o mercado livre, que é uma demanda que nós temos há muito tempo, que seria compensada por isso, que traria um impacto para o consumidor de baixa tensão da ordem de R$ 3,00 por megawatt-hora, que não é nada naquela pilha de 270 que o Nelson mostrou, e que seria compensado por esse movimento na transmissão. Eu tenho uma pergunta aqui do meu xará, Márcio Alves, eu acho que é Dow Brasil, para o senhor Nelson Rubner. Todos sabemos que as redes de distribuição subterrâneas são mais confiáveis e menos sujeitas a falhas devido à queda de postes e intemperismos gerais, como o senhor Nelson bem mostrou. Agora, como a ANEEL poderia ajudar a incentivar as concessionárias a ampliar suas redes de distribuição subterrâneas? De fato, acho que é difícil a gente pensar num Brasil igual na Europa, que está tudo subterrâneo. Primeiro que a gente não tem nem tantos efeitos climáticos lá, assim, tem todo ano de tempestades de neve e tudo mais, a gente tem uma vida um pouco mais tranquila do que os países muito mais do norte lá. Mas acho que já tem áreas, Rio de Janeiro, em São Paulo, em grandes capitais do Brasil, que com certeza já deveriam estar em sistema subterrâneo. Eu acho que uma questão que a gente vai ter que evoluir é de ter um sinal tarifário um pouco mais forte, diferenciado para áreas sistemas subterrâneos. A gente está discutindo isso. Você fica vendo lá, você pega uma cidade como Brasília, que
foi projetado até por uma questão mais de urbanística, por exemplo, todo um plano piloto ser subterrâneo, você poderia pegar, por exemplo, mesmo a Asa Sul e a Asa Norte, são áreas que, em termos de critérios de projeto mesmo, em termos de densidade de carga, você não justificaria até um sistema subterrâneo, como tem lá, que é um sistema caro e com uma densidade de carga bem baixa naquela região. Agora, um consumidor mora, por exemplo, no Asa Sul de Brasília, tudo aí, e a qualidade de energia é ótima, né? Tem DEC-FEC lá, dá para medir em minutos, né? Agora, o DEC, né? E aí ele melhora de vida no Brasília, muda para um lago, que é uma área nobre de Brasília, mais cara e tal, não sei o que, vai comprar um lá. E a qualidade de energia dele é péssima. Assim, acho que ele poderia pagar um pouco mais assim, para poder fazer, vamos botar um sistema com a base subterrânea? Então, acho que essa questão nós estamos discutindo. Mas acho que tem uma série de áreas que as empresas já poderiam fazer tranquilamente, que cabe dentro de padrões técnicos econômicos. Quando eu ando por Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, eu vejo áreas densamente, quer dizer, muito compactas de grandes prédios comerciais e residenciais, com certeza densidade de carga muito elevada e ainda um sistemazinho capenga de rede aérea. Eles são salvos um pouquinho ali, porque ali não cai raio em cima da rede, né? Só cai em cima dos prédios, que tem prédio tudo de 30 andares do lado da rede, então protege as nossas redes ali, então não tem descarga atmosférica ali. Mas a gente vê que não tem nem como botar sistema de transformação, aí bota subestações ali assim, mas não cabe, já é mais, a gente vê que passou muito da hora de botar um sistema subterrâneo e temos que investir nisso. E nessas grandes áreas, normalmente onde tem também, como o mercado é muito concentrado, tem tarifas, inclusive, muito mais baixas. Ou seja, cabe dentro da tarifa esse investimento, acelerar um pouco mais esse investimento e ter esse retorno na tarifa. Né? Vamos ver a boa notícia das distribuidoras agora. Eu queria comentar que rede subterrânea custa em torno de 10 vezes mais do que uma rede aérea. Então, o que precisa é selecionar quais são as áreas que realmente precisam de rede subterrânea, e eu acho que nós temos um dever de casa, que é tentar descobrir tecnologias que permitam a gente construir rede subterrânea a um custo menor. Ou seja, em áreas de condomínios, onde você não tem a vandalismo, fazer rede diretamente enterrada no solo, transformador pad-mounted, um tipo de tecnologia que permita a gente trabalhar com custo menor. Agora, eu acho que o sistema tarifário brasileiro que fala que tem que ter isonomia de tratamento dos consumidores, e um consumidor lá do interior, lá do Vale do Jequitinhonha, paga a mesma tarifa que um consumidor que está ligado numa capital, igual, por exemplo, Belo Horizonte, que tem rede subterrânea, não é justo um negócio desse. Eu acho que a gente tinha que ter um cardápio de tarifas que permitisse o seguinte: o sujeito que vai morar numa área que tenha rede subterrânea, que tenha uma confiabilidade maior, ele vai pagar um preço prêmio por aquilo ali. Nós não podemos onerar o consumidor de áreas que não justifica fazer uma rede subterrânea com uma rede subterrânea. Eu lembro, quando eu era gerente de uma concessionária de energia elétrica, me procurou lá o prefeito de Urucuia. Aí o prefeito de Urucuia queria passar rede subterrânea na cidade toda. Aí, nossa, prefeito, isso aí custa muito caro, rede subterrânea hoje a gente usa em Brasília, a gente usa no centro das grandes cidades, como Belo Horizonte. Ele virou assim: o que Brasília tem que Urucuia não tem? Ué, então, nós temos que saber diferenciar isso aí e saber precificar isso e imputar os custos aos consumidores. São 10 horas e 37 minutos, na verdade. Então, eu agradeço ao senhor Nelson Leite, ao senhor Paulo Pedrosa e ao senhor Nelson Rubner pela presença aqui no painel. Agradeço também as perguntas de todos. Sobrou uma pergunta aqui que eu vou entregar pessoalmente aqui aos palestrantes e chamo aqui o locutor do evento para fazer um sorteio fechando esse nosso painel. Muito obrigado e até a próxima. Antes de efetuarmos os sorteios, vamos sortear 3 iPads. Então, antes dos sorteios, alguns avisos. Avisando que o evento está sendo transmitido via webcasting através do site www.send.org.br. Estarei também fazendo os avisos que todos os participantes têm acesso ao Wi-Fi. O nome do usuário é Send e a senha também é Send. Lembrando que os eventos da tarde nas salas mezanino, salas técnicas, permanecem nos horários. E gostaríamos de solicitar a todos que
por gentileza, chegassem com 5 minutos de antecedência na porta das salas para os eventos da tarde. Vamos assistir agora ao vídeo da Caixa Econômica Federal, antes do sorteio. Então, houve uma mudança. Nós faremos então um sorteio de 6 iPads na volta do almoço, certo? Gostaríamos de avisar que esses iPads que foram coletados no início das palestras. Os participantes que entraram com 15 minutos de antecedência, até 15 minutos da palestra, foram coletados esses dados, e na palestra à tarde também vai ser assim. Todos esses que chegaram com 15 minutos de palestra terão direito ao sorteio de 6 iPads. Nós faremos esse sorteio na volta do almoço. Muito obrigado a todos.